Olá, meus amigos e minhas amigas. Um ataque com drones atingiu uma fábrica na cidade de Korenevo, na região de Kursk, na Rússia. Esse ataque causou um incêndio que só foi controlado pela manhã. Além do susto, ninguém se feriu nesse incêndio específico. Agora, em outra parte da região, um drone acabou soltando um dispositivo explosivo em uma casa, que acabou ferindo uma pessoa. O governador interino Alexei Smirnov compartilhou imagens no Telegram mostrando o telhado da fábrica em chamas e o interior completamente destruído. Bom, até o momento as autoridades ucranianas não comentaram sobre esses ataques e não houve confirmação de forma independente sobre os detalhes do ocorrido. Mas a situação não para por aí. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os sistemas de defesa aérea destruíram 13 drones ucranianos durante a noite, incluindo um sobre a região de Kursk. Vyacheslav Gladkov, governador da região de Belgorod, que fica perto da fronteira com a Ucrânia, disse que 4 pessoas ficaram feridas por bombardeios ucranianos. Além disso, na região de Voronezh, uma pessoa foi ferida em um ataque com drones, segundo o governador local Alexander Gusev. O jornal russo Kommersant reportou que as autoridades russas estão considerando evacuar moradores de 14 vilarejos na região de Belgorod devido aos frequentes ataques ucranianos. A situação realmente na fronteira está ficando cada vez mais tensa. Bom, gente, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán afirmou que Donald Trump tem planos detalhados e bem fundamentados para a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Essa declaração veio em uma carta dirigida a um importante órgão da União Europeia, o que está causando bastante alvoroço nos bastidores diplomáticos. Mas vamos entender um pouco melhor essa história. Bom, Orbán se encontrou com Trump na semana passada, em Palm Beach, e escreveu uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmando que Trump está pronto para atuar como mediador de paz imediatamente após sua eleição. Orbán sugere que, diante da provável vitória de Trump, a União Europeia deveria reabrir linhas diretas de comunicação diplomática com a Rússia e iniciar negociações políticas de alto nível com a China. Ele ainda disse que, com a vitória de Trump, o ônus financeiro de apoiar o esforço de guerra da Ucrânia mudaria para desfavor da União Europeia. Ou seja, Orbán acredita que o apoio financeiro dos Estados Unidos ia diminuir, forçando a Europa a arcar com uma parte maior dos custos. Mas não para por aí. Ele também disse que, após suas conversas recentes com líderes como Vladimir Putin, Xi Jinping e Volodymyr Zelensky, a observação geral é que a intensidade do conflito militar deve aumentar radicalmente em breve. Ele critica a estratégia europeia de copiar a política pró-guerra dos Estados Unidos e pede uma discussão sobre a racionalidade de continuar com essa abordagem no futuro. Bom, gente, esse movimento do Orbán vem em um momento em que a Comissão Europeia decidiu boicotar reuniões organizadas por Budapeste como parte da presidência húngara da União Europeia. Ursula von der Leyen, presidente da comissão, e sua equipe, incluindo o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, não vão participar dessas reuniões informais na Hungria, embora as reuniões formais em Bruxelas e Luxemburgo devam continuar normalmente. Essa carta também vem logo após Orbán realizar uma série de visitas a Kiev, Moscou, Pequim, Azerbaijão e Estados Unidos, em uma turnê que ele descreveu como uma missão de paz. Como nós vimos aqui no canal, essas visitas acabaram provocando uma reação intensa de outros líderes da União Europeia que criticaram quase que unanimemente os esforços de Orbán para negociar com a Rússia. Balázs Orbán, diretor político do primeiro-ministro húngaro, reforçou a mensagem no Twitter, afirmando que a Europa precisa de uma estratégia soberana e independente, focada em um cessar-fogo e no início das negociações de paz, em vez de copiar a política pró-guerra dos Estados Unidos. Ele ainda parabenizou J.D. Vance, senador de Ohio, escolhido como vice de Trump. Sobre essa escolha eu vou falar já. Mas essa situação, gente, está gerando muita preocupação nas capitais europeias, especialmente porque Orbán afirmou que a presidência húngara na União Europeia deve ser usada para criar as condições adequadas para negociações de paz. Meus amigos, vocês já ouviram a máxima: se está todo mundo chorando pelos cantos, vou abrir uma fábrica de lenço? Quando eu digo que se tem alguém rindo à toa com esses conflitos todos é a indústria bélica, tem gente que discorda de mim. Vamos falar sobre a construção de uma nova fábrica de munições na Ucrânia, fruto de uma parceria entre a empresa estatal ucraniana Ukroboron Service e a fabricante tcheca Celieri Belot. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal após reuniões conjuntas dos governos em Praga. Vamos entender o que isso significa para o conflito na Ucrânia. Como nós temos visto, a República Tcheca tem sido um grande apoiador de Kiev na sua luta contra a Rússia. Eles lideraram uma iniciativa que já forneceu centenas de milhares de munições de todo o mundo para a Ucrânia. E agora, com essa nova fábrica, a Ucrânia vai poder produzir suas próprias munições. Segundo Shmyhal, essa fábrica é importante para manter o abastecimento do exército ucraniano. A fábrica vai contar com o apoio da Colt CZ Group, que adquiriu a Celieri Belot esse ano. A Colt CZ fornecerá as máquinas necessárias para a fabricação de munições de pequeno calibre como parte do projeto.
Além disso, outra unidade da Colt CZ, a Seskas e Birozovka, assinou um acordo de transferência de tecnologia para que os rifles CZ-Brain 2 sejam produzidos na Ucrânia, finalizando planos que já estavam em andamento. Simihal também anunciou que a Ucrânia recebeu as primeiras 50 mil munições de um esforço tcheco lançado no início desse ano. O primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, disse que essa iniciativa de fornecimento de munições deve continuar até o próximo ano. No total, se espera que cerca de 500 mil de projéteis de artilharia sejam entregues à Ucrânia esse ano, graças às contribuições dos estados da OTAN e aliados que estão ajudando a obter munições fora da Europa. Bom, gente, como eu falei lá em cima, antes de terminar, vamos falar sobre a escolha do vice da chapa de Trump e por que isso preocupa tanto Kiev. Então, para começar, quem é J.D. Vance? Bom, ele é um cara com uma história de vida bem interessante e complicada. Passou por dificuldades na infância, mas, resumindo, agora pode ser o vice-presidente dos Estados Unidos. Ele serviu nas Forças Armadas, se formou em Direito pela conceituada Universidade de Yale e fez carreira como capitalista de risco. Vance, que no início era um crítico ferrenho de Trump, chegou inclusive a compará-lo com o baixinho alemão de bigode. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Pois é, mas acabou se alinhando com ele e foi eleito senador por Ohio em 2022. Como podemos ver, ele traz uma bagagem bem diversificada, o que acaba influenciando bastante nas suas visões políticas. Beleza, mas o que isso pode implicar sobre o ponto de vista geopolítico? E por que isso assustaria Zelensky? Bom, de cara, já há um reforço na visão já alimentada por Trump sobre o conflito. Vance é contra o apoio financeiro e militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Ele defende uma política externa mais isolacionista e critica a dependência europeia dos Estados Unidos para a defesa. Então, se uma administração Trump-Vance sair vitoriosa, a gente pode esperar uma redução ou até o fim do apoio americano à Ucrânia. E isso forçaria Kiev a buscar outras soluções, ou quem sabe até ceder às demandas russas. E como a Rússia reagiria a isso? Bom, sob o comando de Vladimir Putin, a Rússia se beneficiaria diretamente da retirada do apoio americano à Ucrânia. Com isso, Moscou consolidaria e possivelmente expandiria seus ganhos territoriais sem enfrentar a mesma resistência internacional coordenada. Não há dúvida de que os líderes europeus estão preocupados, e eu diria que com razão. Embora uma retirada da OTAN fosse muito difícil devido ao quórum necessário para aprovar uma medida dessas, diversas medidas poderiam limitar a atuação da aliança, fragilizando tanto o discurso, mas também a política de ocidentalização do leste europeu. Do ponto de vista realista, nós sabemos que as nações agem principalmente de acordo com seus próprios interesses de segurança e poder. A escolha de Vance como vice-presidente sinaliza o reforço de uma mudança na política externa dos Estados Unidos, que já se manifestava com Trump, enfatizando um isolacionismo pragmático. Isso significa que a Ucrânia não pode contar indefinidamente com o apoio americano e precisa considerar seriamente uma negociação para encerrar o conflito, mesmo que isso implique concessões territoriais dolorosas. Sob uma administração Trump-Vance, os Estados Unidos provavelmente adotariam uma postura menos intervencionista, o que poderia mudar bastante o equilíbrio de poder na Europa Oriental e fortalecer a posição da Rússia na região. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.